Em 28 de abril de 1988, o voo 243 da Aloha Airlines estava realizando o trajeto entre o Aeroporto Internacional de Hilo e o Aeroporto Internacional de Honolulu, capital do estado. Além da aeronave, que já tinha rodado bastante pelos céus dos Estados Unidos, a tripulação também era bastante experiente. Nenhuma intercorrência foi verificada durante a decolagem e o início do trajeto. No entanto, os problemas começaram a aparecer quando a aeronave atingiu a altitude de 24.000 pés. Nesse momento, a tripulação afirmou ter escutado um estrondo na fuselagem, seguido por um som de ventos fortes passando pela aeronave. Mais tarde, ficou constatado que uma descompressão explosiva de grandes proporções arrancou uma parte considerável da fuselagem, em uma área que foi desde logo atrás do cockpit até a asa dianteira da aeronave. Infelizmente, logo depois da descompressão, a comissária de bordo Clarabelle Lansing, de 58 anos de idade, foi arremessada para fora do avião por conta da força do vento. Seu corpo nunca foi encontrado. No momento do acidente, os passageiros foram instruídos a permanecer sentados, protegidos pelo cinto de segurança. Desta forma, não foi registrado nenhum óbito entre os passageiros. Levou um pouco mais de 10 minutos para que o capitão conseguisse realizar um pouso de emergência no aeroporto de Kahului, e todos os passageiros foram evacuados da aeronave. O relatório oficial apontou que a principal causa do acidente foi um fenômeno conhecido como fadiga mecânica ou fadiga do metal. Nessas situações, o que ocorre é uma gradual ruptura de materiais que são expostos a frequentes ciclos de tensão e deformação. Esse processo foi agravado pela presença de corrosão nas fendas da aeronave, que pode ser explicada pelo fato do 737 operar em uma região costeira, muito marcada pela presença de salinidade e umidade no ar. No dia 3 de janeiro de 2004, um Boeing 737 saiu do Aeroporto Internacional de Sharm el-Sheikh, no Egito, e tinha como destino o Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. O voo 604 levava a bordo 13 tripulantes e 135 passageiros. Às 4 horas e 42 minutos, o 737 decolava. Logo depois de deixar o solo, a aeronave fez uma curva acentuada à esquerda, manobra que foi seguida do acionamento do sistema de piloto automático. Mas não demorou muito para que o capitão desligasse o sistema. Depois do desligamento do piloto automático, foi feita uma nova inclinação à direita, que atingiu 50 graus e obrigou o primeiro oficial a avisar o piloto de que a manobra estava se tornando perigosa. Mesmo assim, o capitão manteve a manobra até que a aeronave chegou a uma inclinação de 111 graus, entrando em stall, e o avião caiu no Mar Vermelho apenas 3 minutos depois de decolar. A velocidade com que a aeronave caiu no oceano fez com que todos os passageiros e tripulantes perdessem suas vidas neste trágico acidente. A investigação concluiu que o piloto sofreu uma desorientação espacial durante o voo, e seu copiloto não quis desafiar a sua autoridade, dizendo que a manobra estava sendo realizada de forma equivocada. Em 5 de maio de 2007, o voo 507 da Kenya Airways era uma rota entre Abidjan, na Costa do Marfim, e a capital do Quênia, Nairobi. O percurso entre a Costa do Marfim e Camarões correu tranquilamente, mas o problema começou no aeroporto de Douala. Naquele fatídico dia 5 de maio de 2007, outros 2 voos deveriam partir por volta da meia-noite do mesmo local, sendo um operado pela Cameroon Airlines e outro pela Royal Air Maroc. As condições climáticas na região do aeroporto não eram das melhores, e por isso, esses 2 outros voos decidiram esperar um melhor momento para decolar, mas não foi o que decidiu o comandante do voo 507. Contrariando seus colegas das outras companhias, o piloto queniano entendeu que o voo já estava atrasado havia mais de 1 hora e, na sua opinião, o tempo não estava tão ruim assim. A aeronave decolou exatamente à 00:06 no horário local,
e deveria chegar em Nairobi por volta das 6h15. Os problemas começaram tão logo após a decolagem, já que a aeronave parecia pender para a direita. Mesmo fazendo todo o possível para tentar controlar a aeronave, o comandante não conseguiu evitar o pior, e o avião caiu mais ou menos 2 minutos depois de decolar. Todas as 114 pessoas que ocupavam o Boeing perderam suas vidas nesse trágico acidente que claramente poderia ter sido evitado. Alguns segundos mais tarde, entendendo que o problema havia sido solucionado, ele deu um comando de voz para que o piloto automático fosse acionado. Mas, ao que tudo indica, a ordem não foi seguida pelo copiloto, que não leu o comando como era esperado. Durante quase 1 minuto, a aeronave foi mantida no ar, sem o piloto automático e sem qualquer tipo de comando manual por parte do comandante. Isso fez com que o ângulo de inclinação do Boeing aumentasse de forma perigosa, chegando a acionar um alarme sonoro na cabine. Quando isso aconteceu, provavelmente o piloto se assustou, já que há indícios de que ele realizou uma série de movimentos bruscos no manche, algo que só deixou as coisas ainda piores. Apesar dos investigadores terem desconfiado, em um primeiro momento, de possível falha nos motores, ficou constatado mais tarde que o acidente foi provocado por conta de falhas de comunicação dentro da cabine, bem como procedimentos perigosos que acabaram levando à perda do controle da aeronave. O dia 3 de setembro de 1989, um Boeing 737-200, o jato foi preparado para realizar o voo 254, saindo de Guarulhos com destino ao Aeroporto Internacional de Belém, no Pará, realizando 6 escalas durante a rota. O 737 deixou o aeroporto de Guarulhos exatamente às 9h43 da manhã, com destino à sua primeira escala, a cidade de Uberaba, em Minas Gerais. Depois de pousar em Marabá, o 737 recebeu uma nova tripulação, tendo agora em seu comando o piloto César Augusto Pádula Garcês. Ao seu lado estava o copiloto Nilson de Souza Zilli. Às 17h35, decolou com destino a Belém, com 48 passageiros e 6 tripulantes. O comandante Garcês e o copiloto Zilli foram condenados a cumprir serviços comunitários pela participação no acidente. De acordo com o relatório final, a tripulação falhou em não pedir ajuda no momento certo, tentando encontrar uma saída para a situação em que se encontravam por conta própria. No dia 10 de março de 2019, o voo 302 da Ethiopian Airlines teve como ponto de partida o Aeroporto Internacional de Addis Abeba, capital da Etiópia, e seu destino era o Aeroporto Internacional de Nairobi, no Quênia. Com 149 passageiros e 8 tripulantes, às 8h38 do horário local, a aeronave decolava pela última vez. Com apenas 2 minutos de voo, o MAX acionou um sistema chamado MCAS. O MCAS é um sistema de estabilização automática que oferece características consistentes de manobra da aeronave em um conjunto muito específico de condições inusitadas durante o voo. O problema é que, nesse caso, o sistema foi acionado de forma errônea, sem entender o que de fato estava acontecendo. Os pilotos fizeram tudo o que foi possível para tentar entender e controlar a situação, seguindo as instruções do fabricante da aeronave e até mesmo tentando desligar o MCAS. Mas isso não adiantou. Os pilotos tentaram arrumar a estabilização da aeronave de forma manual, mas não conseguiram sucesso, apesar de todo o esforço. Infelizmente, ao ligar o sistema de compensador elétrico, o copiloto acabou acionando outra vez o MCAS, que empurrou a aeronave ainda mais para baixo. Às 8h44, o 737 desapareceu dos radares, apenas 6 minutos após a decolagem. A aeronave chocou-se contra o solo a mais ou menos 1.100 km por hora. Infelizmente, todos os ocupantes do Boeing perderam a vida instantaneamente.
Uma ampla investigação foi instaurada logo após o acidente e um relatório final foi publicado em 23 de dezembro de 2022. O documento aponta que a causa do acidente foi o acionamento repetido do MCAS, devido a leituras equivocadas do sistema de ângulo de ataque. O relatório menciona que o fabricante falhou ao não criar mecanismos capazes de ajudar os pilotos em situações de emergência como essa. Além disso, foi citado no documento a ausência de treinamentos em simulador que pudessem preparar os pilotos para lidar com situações de falhas no MCAS. Tudo isso acabou contribuindo com o desfecho trágico do voo 302 da Ethiopian Airlines. Antes de falarmos especificamente sobre o desastre, é preciso entender um pouco sobre o contexto desse voo e as suas motivações. Como você provavelmente já sabe, o Ártico Canadense é um dos lugares mais difíceis para a vida humana em toda a Terra. Mesmo assim, algumas pessoas vivem por lá, principalmente em postos avançados do Exército, para chegar em algumas comunidades só de avião, já que as estradas são muito difíceis de manter por conta do terreno inóspito e das temperaturas baixíssimas. O vilarejo de Resolute Bay, com seus pouco mais de 150 habitantes, é um desses lugares. Nem todas as companhias aéreas aceitam voar por lá. A Fist Air foi uma das poucas a oferecer voos para essa região remota do território canadense. Para que isso fosse possível, a companhia realizou uma série de modificações em suas aeronaves, sobretudo nos Boeings 737-200, acrescentando kits de cascalho, para que fosse possível realizar pousos em pistas de terra, além de dividir o convés em duas seções distintas, para que as aeronaves fossem utilizadas tanto para passageiros quanto para cargas. Os voos ofertados para Resolute Bay eram normalmente destinados ao transporte de carga, e esse era exatamente o caso do voo 6560. Operado por um Boeing 737-200, o objetivo do voo era levar comida e outros suprimentos para a remota comunidade, além de transportar 11 passageiros. A missão de cruzar o Ártico Canadense estava a cargo do capitão Blair Rutherford, experiente piloto com quase 13.000 horas de voo. Junto com ele estava David Hare, que também tinha acumulado uma boa experiência em voos pelo Ártico. Além dos dois pilotos, estavam presentes 2 comissários de bordo. Por volta das 9h40 do horário local, o voo 6560 deixou o aeroporto de Yellowknife, conforme o planejado, mas, infelizmente, ele nunca chegaria ao seu destino. Além de tudo o que já falamos sobre a região do Ártico Canadense, os pilotos precisam ter outras coisas em mente quando são escalados para voar por lá. A zona conhecida como NDA, sigla em inglês para Espaço Aéreo Doméstico do Norte, possui regras específicas para voo, principalmente no que diz respeito à configuração das bússolas. O local é muito próximo do Polo Magnético Norte, que não é o mesmo que o Polo Norte geográfico. Em 2011, o Polo Magnético estava situado em um ponto muito próximo a Resolute Bay, exigindo uma atenção redobrada da parte dos pilotos. Para que eles não se perdessem da rota original, era necessário reiniciar com alguma frequência as suas bússolas. Caso contrário, o norte exibido pelos equipamentos podia acabar sendo desviado do verdadeiro. A tripulação estava bem ciente do que tinha que fazer, mas, aparentemente, o trabalho não foi executado da melhor forma possível. Apesar de acostumados a voar pelo Ártico, Rutherford e Hare acabaram configurando a bússola de forma equivocada, o que resultou em um eixo desviado em 8 graus. Os problemas começaram quando os ventos fortes provocados pelas chuvas fizeram com que a aeronave descesse a 194 quilômetros do aeroporto, em vez dos 185 quilômetros que eram planejados. O relatório da investigação do acidente também apontou que houve uma demora na resposta por parte da torre de controle quando os pilotos pediram autorização para descer, fazendo com que a aeronave começasse a descida a 187 quilômetros de distância do aeroporto, o que era próximo demais para a velocidade do Boeing naquele momento. O piloto
tomou a decisão de baixar drasticamente o nariz da aeronave, tentando perder altitude de forma rápida. O problema é que isso também ocasionou um aumento na velocidade, que chegou a 574 km por hora durante a descida. Só para se ter uma ideia, os protocolos de pouso para aquele aeroporto dizem que a velocidade na hora da descida não deve ser superior a 463 km por hora, o que significa que eles estavam bem acima dos padrões. Por volta das 11h30, o piloto automático do Boeing detectou o sinal do localizador de pouso e iniciou uma curva voltada para a esquerda, em direção a 347 graus. Sem perceberem o problema com a rota da aeronave, os pilotos acabaram fazendo com que o Boeing se chocasse contra uma colina próxima ao aeroporto, tocando o solo a uma velocidade de mais de 200 km por hora. A fuselagem se dividiu, com uma parte pegando fogo e as outras deslizando em meio ao terreno rochoso, enquanto os passageiros eram ejetados no meio dos destroços. Das 15 pessoas que estavam a bordo, 12 perderam a vida de forma quase imediata, enquanto outras 3 sobreviveram. Não demorou para que os controladores de voo percebessem que a aeronave havia saído completamente dos radares, alertando que algo de errado estava acontecendo. Alguns minutos mais tarde, foi possível avistar uma densa fumaça nas colinas, demonstrando que a aeronave poderia ter caído naquela região. Várias equipes de resgate foram enviadas até o local, que tinha o acesso bem complicado, exigindo que os bombeiros usassem quadriciclos para chegar até lá. O relatório final da investigação apontou que a má configuração da bússola antes do início do voo foi um dos fatores determinantes para o acidente, principalmente por conta das peculiaridades envolvendo a região do Ártico canadense. Além disso, a falta de briefing detalhado sobre os parâmetros de pouso e as condições meteorológicas desfavoráveis tiveram sua participação na tragédia. O documento também não deixou de mencionar o desligamento acidental do componente de rumo do piloto automático, a velocidade excessiva na hora da descida e os problemas envolvendo os radares da torre de controle. Em 29 de outubro de 2018, a companhia Lion Air realizava o voo 610, uma rota doméstica saindo de Jakarta com destino a Pangkal Pinang, ambas na Indonésia. Para aquele voo, foi escalado o Boeing 737 MAX, que tinha como prefixo Papa, Kilo, Lima, Quebec, Papa, que na ocasião estava há apenas 2 meses em operação pela companhia. A bordo da aeronave havia 189 pessoas, composto por 2 pilotos, 6 comissários e 181 passageiros. Às 6h15, a tripulação realizava os testes de verificação enquanto taxiava. Às 6h18, a torre de controle instruiu a tripulação para alinhar-se na pista 25L e, em seguida, autorizava a decolagem do voo 610, uma viagem que levaria em torno de 1 hora. Às 6h20, o 737 MAX decolava pela última vez. Logo após a decolagem, os pilotos começaram a enfrentar problemas com o Boeing e chegaram a solicitar à torre de controle o retorno imediato para o aeroporto de origem. Tentando controlar a aeronave e sem entender o que de fato estava acontecendo com o 737, os pilotos buscavam a todo custo retomar os comandos da aeronave, mas sem sucesso. Em solo, os controladores tentavam manter contato com o voo 610, mas não obtinham resposta. Cerca de 13 minutos após a decolagem, às 6h33, o 737 MAX se chocava violentamente contra o Mar Java, vitimando todas as 189 pessoas que estavam a bordo. Com o impacto, destroços da aeronave se espalharam por toda a área. Antes de realizar o voo 610, essa aeronave apresentou problemas nos últimos 3 dias que esteve em operação. Pilotos que estiveram no comando daquele 737 relataram que existia anomalias em algumas informações,
e uma delas era a de velocidade e altitude. Com isso, foi realizada a manutenção no Boeing, e a aeronave foi liberada para novos voos. Esse acidente gerou grandes repercussões para a Boeing, já que as investigações preliminares apontavam que o acidente foi causado por falhas na aeronave e não humana. 6 meses depois, outro 737 MAX da Ethiopian Airlines caiu devido aos mesmos problemas do Lion Air. Com isso, todos os 737 MAX de todas as companhias no mundo foram tirados de operação. O relatório desse acidente é bastante extenso. Traremos aqui apenas um resumo da cadeia de eventos que levaram a esse desastre. O primeiro ponto que o relatório aponta é que a aeronave apresentou falhas durante os últimos 4 voos, incluindo no dia anterior ao voo 610. Porém, essas falhas apresentadas pelo 737 não foram analisadas de forma adequada pela equipe de manutenção da companhia, e a aeronave foi autorizada para realizar o voo. Ainda de acordo com o relatório, houve falhas no projeto do 737 MAX e no seu novo sistema de controle de voo, projetado pela Boeing, conhecido como MCAS. Esse sistema é responsável por ajustar o estabilizador horizontal, abaixando o nariz da aeronave quando é detectado uma possível perda de sustentação, baseado nos dados dos sensores de altitude, ar, velocidade e o ângulo de ataque do avião. Esse novo sistema da Boeing, o MCAS, entrou em ação após o sensor do ângulo de ataque fornecer informações erradas. Com isso, o novo sistema automatizado entrava em ação na tentativa de realizar a correção da aeronave, empurrando automaticamente o nariz do 737 para baixo. O relatório aponta também ter encontrado evidências de que os sensores não haviam sido calibrados adequadamente e nem haviam sido testados pela equipe de manutenção da Lion Air. As conclusões das investigações indicam falhas graves nas operações da empresa aérea devido à falta de treinamento adequado, principalmente se tratando do MCAS, mas também sugere que a Boeing e os órgãos reguladores que certificaram o 737 MAX permitiram que o sistema de controle defeituoso fosse projetado dessa maneira. Para resolver o problema do seu novo sistema, a Boeing incluiu 3 camadas adicionais de proteção no sistema do MCAS, que passa a comparar dados de 2 sensores de ângulo de ataque e não apenas de um. Se houver uma diferença relevante entre eles, o MCAS não vai mais intervir e os pilotos serão alertados. A Boeing realizou mais de 4.000 horas de testes, incluindo mais de 1.300 voos. Também foi desenvolvido um novo treinamento para os pilotos, junto aos órgãos reguladores de diferentes países. Os pilotos passaram a receber orientações e feedbacks relacionados à operação do 737 MAX. Quase 2 anos depois, após as devidas mudanças necessárias, em novembro de 2020, a FAA dos Estados Unidos autorizou que o 737 MAX voasse novamente. Não esqueça de contribuir com o nosso trabalho deixando o seu like. Aqui do lado, deixo o vídeo onde eu te mostro 5 aviões que caíram no oceano. Clique nele e te vejo lá em poucos segundos.